Sejam bem-vindos a mais uma formação do EMAI para os anos iniciais. O assunto que trataremos hoje será avaliação do SAEB em uma perspectiva pedagógica. Os combinados de hoje. Desconecte-se para se conectar. Faça anotações dos pontos que considera interessantes ou que ainda ficaram dúvidas. EMAI, retomando o encontro anterior. Então, pessoal, o que nós falamos no nosso encontro anterior? Então, uma breve contextualização. No encontro anterior, apresentamos as características do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, DEB, explicamos como compreender a elaboração dos indicadores e informamos as mudanças do IDEB a partir de 2021. E nesse encontro, aprofundaremos esse tema com os seguintes objetivos. Retomar as legislações referentes à avaliação do SAEB, rever as escalas de proficiência, verificar o boletim do SAEB de uma escola, analisar a progressão das habilidades presentes na avaliação do SAEB, ampliar possíveis ações a serem realizadas no período letivo. Os conteúdos, avaliação do SAEB em uma perspectiva pedagógica. Como sempre, nossas formações sempre têm a leitura inicial. E hoje, quem fará a nossa leitura inicial será o PCNP Aderson, aqui da nossa diretoria de ensino. Aderson, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado por deixar eu invadir o espaço aí de vocês. Então, hoje a gente vai falar do seguinte, a gente vai falar de um quadro muito legal que se chama, na realidade, a Redenção de Kant. Eu não optei por traduzir o nome, tá? Então eu deixei o nome no original. Então, vou falar de Kant. Algumas bíblias colocam como cão, mas eu não traduzi. Então vai ficar como Kant mesmo, tá? Mas para falar da redenção de Kant, a gente tem que pegar um início lá, que é exatamente a maldição de Kant. Maldição de Kant, eu não vou entrar em detalhes, mas só para dar um contexto aí, explicar um pouquinho. A maldição de Kant é o seguinte: Noé, aquele da arca dos animais que todo mundo conhece, tinha 3 filhos. E um dia lá o Noé resolveu se embebedar e se embebedou e caiu no sono lá. E um dos filhos dele, exatamente o Cã, viu aquela cena, ele embebedado lá, embriagado e nu, deitado lá, e chamou os 2 outros irmãos e começou uma tiração de sarro dele. É essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma imagem da Capela Sistina, na Itália, em Roma. E essa imagem aí, ela é um afresco do Michelangelo, e está mostrando exatamente aí o que aconteceu. Nessa imagem aí da Capela Sistina, não está intitulado como a maldição de Cã, está intitulado como a embriaguez de Noé. Então foi isso que aconteceu. O Cã aí tirou o sarro do pai dele, que estava bêbado e nu lá, e chamou os 2 outros irmãos. Os 2 outros irmãos, na realidade, eles abominaram a situação, eles não gostaram da situação, cobriram o pai, e aí o pai acabou jogando uma maldição no filho dele, no Cã, que basicamente, mais uma vez não vou entrar em detalhes, basicamente você vai viver uma vida nômade. Só isso, mais nada. Tem outros detalhes, mas é só para vocês entenderem o que é a redenção de Kant. Próximo slide aí, por favor. Então, vamos ver, a partir daí, a redenção de Kant. A redenção de Kant é um quadro, esse quadro foi pintado por um artista espanhol, ele se chama Modesto Brocos, ele nasceu em Santiago de Compostela, na Espanha, e mudou para o Brasil
e ele acabou sendo professor do que é hoje, na época não era isso, né, mas do que é hoje a Escola de Belas Artes. Ele dava aula lá. E aí ele pintou esse quadro em 1885, e por volta dessa época aí de 1885, existia aqui no Brasil uma situação que era o branqueamento das pessoas. Ou seja, as pessoas com o tempo iriam se tornar brancas. Não existiria mais negros. As pessoas iam com o tempo ficar brancas, né? Então esse quadro representa bem isso daí. Aí do lado esquerdo de vocês estão vendo uma senhora negra, né? Pelos trajes dela, é uma senhora super simples, provavelmente não é a mãe dessa moça que tá sentada ao centro, mas vocês percebem algumas situações dessa situação de branqueamento da população, né? Ela está aí com as mãos postadas para o céu, provavelmente em agradecimento, né? Do lado direito de vocês aí, vocês estão vendo um homem branco, né? Provavelmente um português pela época, né? Os portugueses estavam principalmente no Rio de Janeiro, e é um português. Provavelmente essa mulher que está ao centro é a esposa dele, né? Que não é tão branca assim, ela já é mais mestiça, né? E segurando uma criança, né? Então vamos ver a situação aí, a redenção. Por que redenção? Exatamente pelo branqueamento da população. Então ele, português, casou com uma, a gente pode chamar de mestiça no caso aí, porque ela não é negra, né? E aí eles tiveram um filho branco. Olha só que interessante. Em 1911, houve um congresso, olha como era a mente das pessoas daquela época, né? Houve um congresso, e esse congresso se chamava Primeiro Congresso Universal das Raças. Foi em Londres. O Brasil participou, com o diretor do Museu Nacional, chamado João Batista Lacerda. E ele disse nesse congresso, o absurdo que ele disse nesse congresso foi o seguinte, que no espaço de 3 gerações, o Brasil ficaria totalmente branco, não existiria mais negro, né? Então a gente percebe por esse quadro essa enganação, para começar, né? Essa ridicularidade dessa pessoa ter falado isso, né? Então é uma senhora negra agradecendo aos céus da junção desse casal aí, né? Do casal português com uma mestiça, ter nascido uma criança branca. Depois vocês podem perceber, se vocês fizerem a pesquisa, vocês vão receber o PPT, mas se vocês fizerem a pesquisa do quadro, vocês vão ver que o menino tem olhos azuis, inclusive, né? Olha como ele é branquinho, 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 né? Por incrível que pareça, ele não está segurando uma maçã, para não fazer nenhuma, não remeter a nada de Adão e Eva. Então ele está segurando uma laranja, que é mais típico aqui do Brasil. Vocês veem aí também que tem uma outra tipicidade do Brasil, que são as palmeiras atrás dessa senhora negra, né? E a divisão total das raças aí, né? Alguns detalhes muito, muito interessantes aí. Para começar, o que supostamente é um português, ele está sentado à porta da casa dele, provavelmente onde eles moram aí, né? E vocês percebam o seguinte, que onde ele está pisando já é um chão mais elaborado, né? Claro, da época, né, não era algo cimentado, mas era com pedras, provavelmente pedras até portuguesas, né? Lembra que pedra portuguesa é aquela pedra que escorrega muito, né? Provavelmente então as pedras aí são pedras portuguesas, né? Ele está calçando um chinelo ou eu acho que isso daí se chamava babuche, se eu não me engano, o nome desse tipo de chinelo que ele usa aí, né? Ele aparenta até uma certa felicidade por isso, né? E se vocês olharem do outro lado, que é onde está essa senhora negra, muito simples, com roupas muito simples, depois
não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, mas se vocês fizerem a pesquisa do quadro, vocês vão verificar que ela está descalça, né? Ela não tem calçado nenhum, e ela está pisando na terra, né? Então, para você ver a divisão de raças, aí já começa aí. E aí tem essa senhora no centro, que provavelmente é a esposa dele, né? E pelo fato dela ser provavelmente mestiça, que ela não é tão branca assim, né? Ela está exatamente no meio termo dos dois aí, né? Ela está provavelmente com um pé calçado, ó, dá para ver o pé calçado dela, aí na pedra, e o outro pé que está escondido está em terra, né? Vocês percebam aí que ela não demonstra uh, nenhuma sensualidade, ela está totalmente coberta, né? O vestido cobre basicamente toda a parte inferior do corpo dela, assim como a blusa, né? A blusa também pode ver que está fechada aí com uma gola bem alta, né? E está cobrindo tudo, né? Percebam a mão dela, que é absurdo falar isso, né, gente? Mas a gente está analisando o quadro, né? Ela está com o dedo apontado e o dedo apontado para o futuro. Ou seja, o futuro da raça brasileira é totalmente branca, né? E aí está o menino, né? Menino branquinho, olhinho azul, não sei de onde veio esse olho azul, porque biologicamente é impossível, né? Mesmo porque o pai não tem olho azul, a mãe também não tem olho azul, então, mas o menino tem olho azul, não interessa, né? Então, deixa ele com olho azul. Cabelo lisinho, né? Ele chega a ser até meio rosado, de tão branco, né? Então, isso é a redenção de Cã, em oposição exatamente à maldição de Cã lá do Noé, né? Passa uma tela aí para mim, por favor. Essa história aí toda vem desse quadro aí, exatamente desse pintor chamado Modesto Brucos e Gomes, né? Ele nasceu lá, como eu disse, em Santiago de Compostela, e a nacionalidade dele espanhola, porém ele veio para o Rio de Janeiro e ficou aqui até morrer. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado por permitir que eu invadisse a TPC de vocês aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Derson, pela participação em nossa formação. Espero que você sempre possa comparecer várias vezes, muitas vezes, para apresentar a leitura. Muito obrigada mesmo. Então, agora nós vamos fazer uma breve retomada, né, do que nós discutimos no encontro anterior, que foi o SAEB, de 2021. Nós apresentamos para vocês a questão da portaria 458, de maio de 2020, onde ela instituía algumas normas complementares, né, das mudanças do SAEB a partir de 2021. Essa portaria, como nós já falamos, ela apresenta 7 mudanças que seriam a partir do ano de 2021, que ela passa a ser para todos os anos e séries, ela será realizada anualmente agora, antes era bienal, agora é anual, a prova digital do 5º ano até a 3ª série do ensino médio, uma alternativa como nota para acesso às universidades federais, né, como uma alternativa do Enem, será obrigatória para todas as unidades escolares, as provas serão digitais, né, adaptativas, através de um banco de dados, e a mudança na matriz de referência, que passa a ter como base agora a BNCC. Isso tudo nós aprofundamos no encontro anterior. E, posteriormente a essa portaria 458, que complementa, né, que apresenta as normas complementares necessárias para o cumprimento da Política Nacional da Avaliação da Educação Básica, nós também tivemos a publicação, no ano de 2021, da portaria 250, de 5 de julho de 2021. Qual é a diferença dessas duas portarias? A portaria 458, ela institui as normas complementares. Como vai ser o SAEB
a partir de 2021. Quais são as mudanças que vão ocorrer durante a aplicação dessa avaliação? E a portaria 250, ela estabelece as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação de Educação Básica do SAEB no ano de 2021. Então, qual é a maior diferença dessas portarias? Uma institui as normas das mudanças que a gente apresentou, do que vai ocorrer a partir desse ano. E a outra, ela institui e estabelece as diretrizes de realização do ano específico de 2021. Então, surgiram algumas dúvidas assim no sentido, poxa, vocês falaram na formação anterior que vai ser para todos os anos. Então, como nós explicamos, as mudanças, elas vão ser progressivas. Então, aos poucos, a partir de 2021, essas mudanças vão ocorrendo. Então, uma estabelece as mudanças e a outra institui como vai ser a aplicação específica para o ano de 2021. Ano que vem vai ser igual? Pode ser ou não. Então, no ano de 2022, será publicada uma portaria para estabelecer o sistema de realização do ano de 2022. Então, no ano de 2021, nós temos essa portaria. Ela apresenta para a gente um quadro, ao final, né, de como vai ser a aplicação para esse ano. Então, ela vai ser para a educação infantil, não há testes, né, anteriores, porque não era aplicado para a educação infantil, como eu expliquei, era só quinto e nono ano do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. Então, a partir desse ano, como que vai ser? Educação infantil, não há testes anteriores, eles têm como matriz de referência o ano de 2018, os questionários são das secretarias municipais de educação dos diretores e professores, né? E essa aplicação ela vai ser amostral para a educação infantil. Para o segundo ano do ensino fundamental, eles vão fazer os testes de língua portuguesa e matemática, não tem questionários anteriores e também vai ser de forma amostral. Então, educação infantil, segundo ano, amostral este ano de 2021. O quinto ano, o nono e a terceira e a quarta série do ensino médio, então vai ter a cobertura censitária do quinto ano das escolas públicas e vai ser amostral nas escolas privadas. O nono ano, a cobertura também censitária para as escolas públicas e amostral para as escolas privadas. A terceira e a quarta série do ensino médio, esse ano, além das avaliações de língua portuguesa e matemática, a gente também vai ter a aplicação da avaliação de ciências da natureza e ciências humanas. Então, a de língua portuguesa e matemática, ela vai ser censitária, né, para as escolas públicas e amostral nas escolas particulares, e a avaliação de ciências da natureza e ciências humanas vai ser de forma amostral. Ela também não tem dados nem questionários em aplicações anteriores. Então, este ano vai ser amostral também. O que é interessante a gente colocar aí, a gente tem o artigo 10, né, que a aplicação dos instrumentos do SAEB será realizada no período de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2021 em todas as unidades da federação, de acordo com esse quadro, alguns amostral, outros com cobertura censitária de acordo com o ano ou a série que o aluno está cursando. Um ponto interessante que também apresenta essa portaria, e é interessante a gente frisar, que serão aplicadas, né, nesses casos, para as escolas com mais de 10 alunos matriculados nesse ano em série. Então, se tem uma escola particular que não tem mais de 10 alunos matriculados no ano em série, ela não entra no censo para poder fazer essa avaliação. Então, tem toda uma regra. Outra coisa interessante que é para a gente frisar, e essa portaria deixa para a gente bem claro, é referente aos estudantes com deficiência. Muitas vezes perguntam, mas o meu aluno tem deficiência, ele vai participar dessa avaliação também? Sim. Então, o que o artigo 12 coloca para a gente?
Os estudantes com deficiências e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação poderão participar do SAEB de 2021, desde que estejam devidamente registrados no Censo da Educação Básica. Então, se esses alunos fizeram parte da pesquisa do censo, eles estão registrados, eles podem participar dessa avaliação. E outro ponto interessante, mas o meu aluno ele tem cuidador, ele necessita de um auxílio. O artigo 13 fala que os profissionais que rotineiramente acompanham os estudantes da educação especial, que fazem parte da população-alvo, poderão estar presentes durante a aplicação dos instrumentos, sempre que a escola considerar necessário. Então, esses profissionais que acompanham a rotina desse estudante com deficiência, ele pode acompanhar o estudante durante a prova, desde que isso seja informado no agendamento da aplicação e que o termo de compromisso seja devidamente assinado. Então, esse profissional, ele acompanha o aluno, mas a escola precisa informar na hora do cadastro que esse aluno necessita do acompanhamento desse profissional e esse profissional assina um termo de confidencialidade, porque ele vai ter acesso ali à prova junto com o aluno. Então, ele necessita fazer esse cadastro e assinar esse termo de confidencialidade que ele não vai divulgar o conteúdo dessa avaliação para outros profissionais da unidade escolar ou de outros setores. Eu quero complementar, bom dia a todos, sobre essa parte dos alunos especiais, sobre a necessidade de estar com os laudos organizados no site. É uma coisa que a gente tem conversado muito, porque às vezes o aluno tem dificuldade e a escola fica na preocupação de encaminhar os filhos para o posto de saúde, mas acaba não levando. Estes alunos que não estão na sede com laudo, esses não receberão todo esse apoio. Então, é importante que a gente corra atrás dessas situações aí, informe o pai, encaminhe para o pediatra do posto de saúde mais próximo da unidade escolar para resolver essa situação. Só tem essa especificidade, como a Aline falou, aqueles que têm laudo, que estão na sede, que estejam organizados e que já tenha toda a organização da escola. Lembrando que eles não oneram o resultado de aplicação do SAEB, ok? Não tem esse peso, porque existia uma preocupação anterior, mas o menino não estando na sua competência leitora e escritora vai atrapalhar o resultado de forma nenhuma. E aí cada escola sabe também informar na hora do agendamento, como está na resolução, na portaria, a importância de quem vai agendar e informar, porque para cada número de alunos, como nós já dissemos na última formação, há um aplicador especial. Então, vai um aplicador só para esses casos aí, e aí pode sair da sala para um espaço adequado. Então, toda essa logística será organizada futuramente com o supervisor de avaliação da diretoria de ensino. Obrigada. Nós vamos apresentar para vocês agora os níveis de proficiência que são avaliados no SAEB. Com as mudanças que nós tivemos, nós temos duas escalas de proficiência agora no ensino fundamental, do segundo ano e do quinto ano. Então, essas escalas, elas têm uma diferença na questão numérica. Então, para o segundo ano, nós temos a escala que vai de 0 a 8, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Então, quando a gente vai fazer a análise dos resultados, nós percebíamos lá que antes, no quinto ano, a gente começava com a faixa do 100. No segundo ano, a gente já começa ali com a média da pontuação de 650. Vocês conseguem fazer essa análise depois no boletim da escola, que a gente vai apresentar para vocês também posteriormente como faz essa análise. Então, nós temos aqui a escala que vai de 0 a 8. Então, o aluno que está aqui, abaixo de 650, ele entra na escala 0, de 650 a 675 na 1, de 675 a 700 na faixa 2, no nível 2,
no nível 3 de 700 a 725 e assim por diante. Então, de acordo com a pontuação que ele tiver, o nível de proficiência que ele tiver, ele vai entrar aqui na escala em um nível. Então, ele pode ir do nível 0 até o nível 8, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, no caso do segundo ano. No quinto ano, a escala de proficiência, ela também é parecida. A única coisa que muda é a questão numérica, que lá no segundo ano começa a partir dos 650, e aqui no quinto ano a gente começa a escala a partir dos 125. Mas o modo de avaliação do nível é o mesmo. Então, nós começamos aqui da escala em língua portuguesa de 0 a 9 e em matemática de 0 a 10. A escala de matemática ela tem um nível a mais, de acordo com os descritores e as habilidades que são cobradas durante a avaliação. Então, a gente começa aqui no 125 e vai até o 325, e em matemática do 125 até o 350, de acordo com a pontuação, as questões que os alunos atingiram lá e a pontuação que a escola teve, ele vai entrar aqui em determinado nível também. Cláudia? O que a gente quer deixar bem claro, que essas informações estão tanto no boletim quanto no site da diretoria também, mas quanto mais perto do 0, menos saberes os estudantes têm. Quanto mais perto do 9 ou do 10, dependendo da escala de língua portuguesa ou matemática, mais os meninos têm saber. Para cada nível, nós temos aí as habilidades que são provenientes, e nós vamos discutir um pouco hoje como é que a gente consegue avançar esses estudantes neste momento que a escola está no ensino híbrido, com diferentes agrupamentos, mas o que a gente precisa dizer é que tanto a escala do segundo ano quanto a do quinto ano, todos eles têm a preocupação de posicionar esse aluno não para quantificar, mas para qualificar quais conhecimentos que ele tem e que ele ainda pode avançar. E aí a gente vai discutir um pouco quando nós formos olhar o boletim de uma escola que nós selecionamos para a gente falar com vocês. Então, além daquela régua, né, nós temos aqui uma outra apresentação desses níveis. Aqui nós temos do quinto, do nono ano e da terceira série do ensino médio. Então, nesta régua a gente mostra os níveis em forma de régua mesmo, e aqui nós temos os níveis apresentados em uma tabela. Então, nós temos aqui do nível 0, é menor de 125, do nível 1 de 125 a menor do que 150 e assim por diante. Aquela tabela que é o quadro, a régua que eu mostrei para vocês, só que apresentada de uma maneira diferente e para vocês terem uma noção aqui de qual pontuação, até qual pontuação o aluno ele se enquadra em que nível. Aqui a gente tem a de matemática também, que vai de 0 a 10. E nós temos também um documento com a escala de proficiência. Nós vamos apresentar a do segundo ano de língua portuguesa e matemática e a do quinto ano. O que é interessante a gente observar nesse documento? Ele vai apresentar para a gente todas as habilidades que precisam ser contempladas, o que o aluno precisa desenvolver dentro de cada nível. Então, quando nós abrimos o documento, nós temos aqui, essa é a carinha dele, né, as escalas de proficiências. Esse documento ele apresenta a do segundo ano e a do nono. Como falei para vocês, o segundo ano foi inserido agora, então esse documento ele está separado lá do quinto ano. Por isso que nós temos 2 documentos. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, segundo ano, escala de proficiências do SAEB, de acordo com a BNCC. Então já teve essa mudança aqui, e as habilidades estão de acordo com a BNCC. Então, nós temos a apresentação, um sumário, eu vou mostrar brevemente, depois a gente deixa o link para vocês acessarem, né, e ver direitinho o que o aluno precisa desenvolver, que proficiência ele precisa ter para ser enquadrado em cada nível. Então, nós temos aqui o nível
abaixo de 1, que é o 0, o que o estudante e a descrição desse nível, o que ele sabe para ele ser enquadrado nesse nível. Então, o estudante alocado no nível abaixo de 1, provavelmente não dominam qualquer uma das habilidades que compuserem o primeiro conjunto de testes para essa área da etapa escolar. Depois ele apresenta o nível 1, né? Nesse nível os estudantes provavelmente são capazes de relacionar sons consonantais com regularidades diretas aos seus registros escritos em início de palavra ditada, relacionar o som de sílaba inicial de palavra de sílaba ou de sílaba intermediária da palavra trissílaba com estrutura sílaba canônica ou com estrutura silábica canônica e não canônica, a seu registro gráfico a partir da palavra ditada, ler palavras de sílabas com sílabas canônicas ou com sílabas canônicas e não canônicas a partir de palavra ditada com o apoio de imagem, ler palavras trissílabas com sílabas canônicas e a partir de palavra ditada com o apoio de imagem. Então, se o aluno ele desenvolveu essas habilidades, ele sabe relacionar o som da sílaba, ele sabe escrever essas palavras a partir da palavra ditada com apoio de imagem ou a partir do ditado do professor, ele acaba se enquadrando aqui no nível 1. E com o avanço dos níveis, vocês vão vendo que as habilidades, elas vão aumentando o seu nível. Então, no nível 2, além das habilidades descritas no nível anterior, os estudantes provavelmente são capazes de, e ele te dá uma nova relação de habilidades. Então, toda vez que eu avanço um nível, significa que o meu aluno, ele tem que ter desenvolvido todas as habilidades do nível anterior, mais as habilidades que estão descritas no nível em que ele se encontra. Então, como a Natália havia falado no encontro anterior, não adianta, por exemplo, o meu aluno ter aqui, nível 3, desempenho maior ou igual a 700 e menor que 725. Se meu aluno ele tirou uma pontuação aqui 700, ele está entrando no nível 3. Ele pode ter desenvolvido alguma habilidade desse nível, mas a gente precisa ficar atento para ver se ele conseguiu desenvolver todas as habilidades que estão descritas no nível 3. Ele desenvolveu todas? Ele não desenvolveu? Então, o professor precisa ter esse olhar atento. Se o aluno, em que nível ele está, quais as habilidades são descritas em cada nível e o que ele precisa ainda desenvolver para com que ele avance para o nível seguinte. Então, só para concluir aqui o nosso raciocínio, o que o professor ele precisa fazer? Ele precisa analisar o boletim da sua escola, ver quais níveis os seus estudantes estão, e fazer essa análise das habilidades que foram desenvolvidas. Então, como eu falei aqui, por exemplo, no nível 3, meu aluno tirou uma pontuação de 702. Eu tenho que verificar se ele consolidou todas essas habilidades. Se ele não conseguiu consolidar, eu vou entrar com um trabalho de recuperação e vou trabalhar para com que ele consolide todas as habilidades do nível 3 para com que ele passe posteriormente para o nível 4. Só lembrando que no caso do segundo ano, o professor não tem referência de avaliações do SAEB anterior. Então, onde ele vai buscar essa proficiência? Onde ele vai ver as habilidades que os seus estudantes desenvolveram? No boletim da última avaliação da ANA, da Avaliação Nacional de Alfabetização. Então, no caso do segundo ano, o professor verifica o boletim da ANA para ver as habilidades que a sua escola, os seus alunos desenvolveram, tá? Cláudia? Eu quero completar, quando a Aline leu o nível 1, ele fala assim, que os alunos que já conseguem fazer a utilização de sílabas canônicas, ou seja, usa consoante e vogal, isso é sílaba canônica. Lembrando que quando ele fala de sílaba, qual é a hipótese que se repete? Silábico alfabético ou alfabético, porque aí o menino já constituiu a sílaba canônica, usando consoante, usando vogal. Quando o menino do segundo ano não sabe ainda, ou não está nessa hipótese descrita, que nível que ele é?
ele é o nível anterior, nível 0. Por que a gente está dizendo isso? Porque nós estamos vivendo agora num momento de ensino híbrido, em que esses meninos do segundo ano não tiveram o primeiro, né? Então, muitos aí não têm esse conhecimento da sílaba canônica. E aí a gente vai discorrer nessa formação ainda o que a gente ainda pode fazer para os nossos alunos não ficarem todos no nível 0, que hoje nós temos ciência disso, que é o maior número de crianças do segundo ano. Nós temos conhecimento disso, até pelas conversas que nós temos com os coordenadores, com os professores, pelo mapa de sondagem, o mapa da diretoria, a gente consegue vivenciar. Então, só para posicionar que no caso do boletim do segundo ano, olhando essa escala de proficiência, os meninos que não estão alfabetizados, eles estão no nível 0. Essa é uma preocupação que a gente tem ainda com o caso do segundo ano. E por que a gente está falando de língua portuguesa num ATPC de EMAI? Porque a gente não olha o menino recortado, a gente olha o aluno na sua globalidade. Então, a gente apresenta tanto de língua portuguesa quanto de matemática, porque são condições necessárias para que a gente consiga trabalhar, olhar o menino de forma integral, conforme fala a BNCC. Então, aqui nós temos a escala de proficiência de língua portuguesa, e quando nós descorremos pelo documento, na página 8, nós temos também o quadro da escala de proficiência de matemática. O quadro da escala de proficiência de matemática, ele segue o mesmo princípio do de língua portuguesa. Eles são divididos por níveis, temos o nível 1, 2, 3 até o 8, e dentro desses níveis, nós temos as unidades temáticas de número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, que agora a gente chama de tratamento da informação, né? E tem descrito aqui o que eles precisam dominar dentro de cada unidade temática. Então, de números, ainda não tem nesse nível que sejam desse eixo de conhecimento. Álgebra, ainda não tem itens que sejam desse nível de conhecimento. Geometria, reconhecer um triângulo em posição usual, com ponta para cima, em base na horizontal, dando nome para essa forma geométrica. Então, ele vai destrinchar aqui para vocês todas as habilidades dentro desse nível. Aí a gente passa para o nível 2. Então, vocês podem perceber que as habilidades dentro das unidades temáticas, elas vão também aumentando. Então, só lembrando, para que o aluno ele alcance um nível maior, ele precisa dominar todas as habilidades dos níveis anteriores, mais as habilidades do nível em que ele se encontra. Se ele desenvolveu, por exemplo, aqui em números, só a associação, a denominação de um número de 2 ordens, e a representação por algarismos, e ele não sabe comparar 4 números naturais de 2 ordens que indiquem idades a fim de identificar a pessoa mais velha, qual é o número maior ou menor, o professor ele precisa trabalhar isso daqui. Ele pode estar no nível 2, mas ele ainda não desenvolveu as 2 habilidades necessárias. O professor precisa ficar atento a esse ponto também. Então, temos o nível 3, o 4, até o nível 8. Mesmo que nós estamos falando da avaliação do segundo ano da ANA, e que os estudantes eles ingressaram, né, na escola no ensino fundamental o ano passado, quando eu pego para analisar dos anos anteriores a avaliação ANA, eu tenho a possibilidade de verificar, conforme os anos, o histórico dessas avaliações, o que os meus estudantes, ao longo da história da escola, né, do segundo ano, o que eles mais acertam, o que eles apresentam maior dificuldade, o que sempre permanece apontando como dificuldade, verificar também, através analisando esses resultados, como é que foi trabalhado anteriormente e o que precisa, e qual outras maneiras eu possibilitam, né, a gente de pensar como posso trabalhar diferente para poder tentar sanar essas dificuldades, porque por mais que eu esteja falando agora de uma avaliação do segundo ano atual, que o ano passado foi remoto, quando eu pego para avaliar as demais avaliações dos anos anteriores, daquele determinado ano, no nosso caso do segundo ano, eu também verifico quais são os pontos fortes,
que geralmente acontece na minha escola, né, que são apontados quando eu analiso a ANA, né, essas avaliações, e quais são os pontos fracos, né, onde há mais dificuldades, onde eu verifico que a escola sempre aparece, os estudantes sempre apontam a dificuldade num determinado nível, né, numa determinada, verificando as habilidades, tá? Então, além da escala de proficiência do segundo ano, que eu mostrei para vocês, nós temos também a escala de proficiência de matemática e a escala de proficiência de língua portuguesa do quinto ano. O documento ele é bem parecido com aquele que a gente mostrou para vocês do segundo ano. A gente tem os níveis, as habilidades que precisam ser contempladas em cada nível e a pontuação de cada um deles. Então, a gente vai deixar para vocês o link para vocês fazerem esse estudo. E como que a gente sabe que nível que o nosso aluno está? Que nível que meu estudante está? Então, como que nós fazemos para descobrir em que nível o meu estudante está, que nível a minha sala está, o que eu preciso trabalhar, quais habilidades ainda não foram contempladas? A gente faz a análise do boletim do SAEB, né? Então, nós vamos explicar para vocês como fazer o acesso desse boletim. Então, nós temos aqui o site do INEP, vocês acessam o site do INEP. Dentro do site do INEP, a gente tem um link, Boletim da Escola, SAEB 2019. Você vai acessar lá o boletim do SAEB da sua escola, vai colocar o código SI da sua unidade escolar e ele vai abrir o boletim da sua escola. Então, como que a gente faz essa análise? A Cláudia vai explicar melhor para vocês como analisar esse boletim. Cláudia? Bom, todas as vezes que a gente acessa os documentos do MEC, a gente usa o número 35 antes do código SI, tá bom? Então, essa é uma informação que geralmente a equipe gestora tem, mas os professores talvez não tenham. Mas é importante colocar que, se você colocar só o código SI, você não vai conseguir acesso. Então, coloca 35, que é o código estadual de São Paulo, tá? Olhando o boletim desta escola, que é um exemplo, ele apresenta algumas informações importantes para a gente entender todo esse processo que a gente está falando desde das últimas formações, tá? Então, a primeira questão que a gente quer apresentar é o nível socioeconômico. Nesse caso desse boletim, o nível socioeconômico, que faz parte daquele questionário que os alunos preenchem, a escola preenche, ele está no nível 4, né? E apresenta também, dentro desse nível socioeconômico, como é que estão apresentados a sua escola em relação ao Estado, em relação ao país, e quantos alunos estão participando, tá? No caso aqui, a gente já consegue saber quantos alunos participaram, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, porque o boletim dá essa especificidade, até porque tem muitos alunos que vão num dia e no outro eles não vão, então ele apresenta a porcentagem. Aqui vocês percebem que no caso dessa escola, ela tem um nível socioeconômico legal, bom, e a gente até comparou com outras escolas da região, também compete, e nesse nível socioeconômico é aquele questionário que pergunta se tem televisão, se tem banheiro, se tem freezer, se tem acesso à internet, então é nesse caso que ele posiciona. E posiciona também quantos alunos participaram da avaliação. No caso aqui, o total de alunos que estão inscritos no censo escolar e quantos alunos estão participando da prova. Todos os alunos que não estão no censo no período da prova, ele pode fazer a prova em outra sala e é computado depois, mas o que a gente chama atenção? Aquela informação que nós dissemos, primeiro, como a Aline falou, se tiver menos de 10 alunos para as escolas particulares, não vão participar, e se tiver menos de 80% de alunos matriculados que não fizeram a prova, também não computa o boletim da escola, tá? Então é importante a gente chamar atenção para isso. Pode seguir. Nesse boletim especial, ele apresenta, e é muito importante vocês olharem isso, como é que estão os níveis
Do 0 até o 8º, no caso de matemática de língua portuguesa, varia no 5º ano aqui, porque esse é um boletim do 5º ano, ele apresenta como é que os meninos estão posicionados em relação à sua escola, ao estado e ao município. Olhando para esse gráfico aqui, é bem interessante a gente observar em que lugar que eles estão mais concentrados o número de alunos. Olha que interessante, no nível 0 tem uma porcentagem baixíssima, no nível 1, no nível 2, no nível 3, quando chega no nível 5, 6 e 7, há uma concentração maior de alunos. Então, significa que em 2019, esses estudantes que fizeram a prova estavam com conhecimentos dentro das habilidades do nível 5, 6 e 7. E como as meninas já disseram, significa que esses meninos realmente tinham conhecimento desses níveis, porque se ele tiver, ou no começo, muito inicial, ele cai para o nível anterior, ok? E aí, nos níveis 8 e 9, nós temos um número menor de alunos. O que nos chama a atenção nisso aqui? É que essa escola fez um trabalho muito específico para esses meninos, a gente está falando de 2019, tá? No caso de 2019, os meninos tinham estudado presencialmente do 1º ao 5º ano, né? Agora nós estamos com uma especificidade. Aí você fala, por que eu estou analisando um boletim de 2019 se eu estou numa situação diferente? O que a gente vai dizer? O que a escola fez enquanto trabalho, que em 2019 esses meninos estavam no nível 5, 6 e 7. Quais foram as ações? Essas ações se mantiveram? Teve alteração? O que a gente pode trazer ainda à tona para resolver ainda em 2021 dentro da avaliação do SAEB? E aqui a gente apresentou, então, dentro da escala de proficiência, quais as habilidades que estão previstas no nível 5, 6 e 7 dessa escola. Aline, por favor. Como a gente já havia falado para vocês, né, no nível 5, aqui, além das habilidades dos níveis anteriores, né, do 4, o 3, o 2 e o 1, esses estudantes desenvolveram algumas outras habilidades. Então, aqui no caso de língua portuguesa, nós, em conversa com a equipe, resolvemos frisar para vocês não os verbos do que os alunos precisavam desenvolver, mas sim quais os gêneros textuais que esses alunos precisavam ter condições de compreender os diferentes gêneros textuais para conseguir dar conta das atividades e das questões nesses níveis, né? Então, se a gente for olhar, nós temos uma gama muito grande de textos e de gêneros que eles precisam dominar para com que eles consigam estar nesses níveis. Então, são reportagens e contos, letras de músicas, verbetes, fábulas, cartas, reportagens, piadas de tirinhas, informações e poemas, e cada um deles, as fábulas também. Então, se a gente for olhar, a gente vai aumentando as dificuldades e cada nível ele pede para que o estudante ele tenha uma visão diferente desse texto. Um ele pede para relacionar, o outro ele pede para procurar informações implícitas e explícitas, o outro ele já pede para reconhecer o gênero textual a partir da comparação com outros temas e o assunto em comum, por exemplo, entre duas reportagens, a relação de causa e efeito e consequência em relação entre os pronomes e seus referentes em fábulas, contos, crônicas. Então, ele vai aumentando o nível. E o que a gente gosta de dizer aqui? A gente sempre falou isso. Quando a gente analisa esse boletim, aqui no caso do 5º ano, nós temos que ter em mente o seguinte: esse estudante ele não vai trabalhar toda essa gama de gênero só no 5º ano. Todo esse processo vai vindo desde o 1º ano. A educação ela é em espiral. Ele começa a trabalhar lá com as parlendas, com as músicas. Depois, no 2º ano, ele começa a trabalhar com os verbetes, com as fábulas. E no decorrer do ciclo, ao chegar no 5º ano, o aluno tem que ter o conhecimento de todos esses gêneros textuais. Então, como vocês podem analisar aí na tela, a gente deixou grifado
São muitos gêneros. Se fosse para o professor do 5º ano trabalhar todos eles sozinhos, não daria conta. Então, a gente tem que ter em mente também que não é um trabalho só dos anos que vão fazer essa avaliação, e sim de todo o ciclo, desde o 1º ano até ele chegar lá no 5º, para com que ele consiga dar conta de todos esses gêneros e todas as habilidades aí que estão sendo solicitadas. Então, quando a gente faz análise desse boletim e dessas escalas de proficiência do que contempla cada nível, vocês vão ver que é bem complexo. Então, o professor do 5º ano, sozinho, não dá conta disso. A gente precisa que comece esse trabalho desde o 1º ano. Por isso que é importante, não só os professores que vão aplicar essa avaliação, mas como todos os professores da unidade escolar, fazer análise dessas escalas de proficiência, para eles saberem o que precisa ser trabalhado, que habilidade esse estudante tem que ter como base anteriormente para com que ele alcance esses níveis que estão sendo solicitados. No caso de vocês aí que vão olhar o boletim da sua escola, a gente convida vocês a fazerem esse exercício. Nós puxamos lá daquele boletim que nós trouxemos o nível 5, 6, 7, 8, ou 5, 6 e 7. 5, 6 e 7 os níveis. Porém, lá na sua escola, teve outro resultado. Então, legal você depois pegar o boletim da sua escola e fazer essa análise. Porque a escala de proficiência ela é a mesma para todos, mas o resultado é diferenciado. E aí também outro exercício que é interessante é olhar para esses gêneros textuais, como a Aline já citou, e falar, bom, qual que eu já trabalhei que os meus alunos no diagnóstico do dia a dia conseguem fazer? Legal, então esse daqui eu vou retomar uma vez por semana, na rotina. Depois a gente vai falar um pouco disso. Mas aquele que eu não trabalhei, o menino está no 5º ano, e ele entrou em 2017, está em 2021, ele tem dificuldade, então é esse que a gente vai aprofundar. É nesse sentido que essa formação é olhar para as ações, as avaliações do SAEB de forma pedagógica. Não adianta só você dizer, conseguiu ou não conseguiu, não. É o que eu fiz e o que eu ainda consigo fazer. Pode passar para matemática. Em matemática, a gente olha aqui, tem uma diferença de língua portuguesa, então o que significa? Que essa escola teve um desempenho melhor em língua portuguesa, embora seja pouca diferença, mas ela está melhor em língua portuguesa do que em matemática. Embora a concentração dos resultados estejam também no nível muito parecido com língua portuguesa, mas a gente percebe que os níveis têm uma diferença aí, olhando tanto para o estado, quanto para o município, quanto olhando para a escola. É tão gritante a diferença? Não, mas percebe-se que em língua portuguesa houve investimento muito maior que em matemática. Está muito distante? Não, mas quando eu olho o boletim, eu vou falar, vou continuar trabalhando agora só a língua portuguesa e largar a matemática? Não, eu tenho que equilibrar os trabalhos, porque aqui também houve uma diferença nos níveis de desempenho que a gente olha as escalas de proficiência. E aí, quando a gente olha para a escala lá, para os descritores, a gente vai dar uma olhadinha agora nos verbos. Olhando lá, a gente olha os gêneros, e aqui a gente olha os verbos. Por quê? São operações mentais que os meninos do 5º ano, não só o do 5º, como a Aline falou, mas de forma desde o 1º até o 5º, se consolida ou se fecha no 5º ano por conta do ciclo, e a gente vai olhar então para os verbos que nós listamos aqui, para vocês entenderem como que a gente faz uma análise. Então, ao verificarmos, né, o nível 5, quais são os verbos que aparecem, né, a ação que o aluno vai fazer, né, vai aplicar para poder desenvolver as habilidades necessárias, né? Localizar, reconhecer, determinar, converter, e aí assim por diante, aí volta de novo localizar. Como a Aline falou anteriormente, o grau de dificuldade, conforme o nível vai avançando, o nível de dificuldade vai aumentando, o desafio vai aumentando. Lembrando que, quando eu falo de avaliações, eu tenho que pensar no meu aluno, no meu estudante, do 1º ao 5º ano.
Se a avaliação é do segundo, eu verifico as aprendizagens desenvolvidas primeiro e segundo ano. Se eu verifico lá o quinto ano, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, para chegar lá no quinto ano e eu ter, por exemplo, aqui apareceu que a maior habilidade lá, o maior nível, com mais quantidade de estudantes que chegam, se é o nível 5, então o que anteriormente o aluno tem que saber fazer, olhando os níveis anteriores, e o que no nível 5, para ele ser considerado no nível 5, o que ele já deve fazer, né, quando ele estiver no nível 5. Então é importante sempre verificar isso também, os verbos, e verificar que vai aumentando o grau de dificuldade. E os verbos que estão descritos aqui, a gente consegue perceber que, olha, identificar, reconhecer, são verbos básicos. Ou seja, demanda do menino ter conhecimento anterior, mas ele olha para a questão, se ele tiver um desenho, uma imagem, ele consegue ainda fazer essa análise. Porém, nós temos verbos aqui, como localizar, que é realizar, são verbos que são moderados, que a gente fala, são verbos em que demanda de conhecimento, de identificar para realizar, de observar para realizar. Ou seja, o aluno não dá conta de localizar se ele não tiver observado, reconhecido. Por isso que nós citamos novamente que a aprendizagem é em espiral, ou seja, o menino reconhece, realiza, compreende. Em outro momento, ele, de novo, vai identificar, vai realizar, vai compreender. Os níveis de compreensão, eles também se variam. Pode ser compreender numa fase muito localizada, muito pontual, como compreender no sentido amplo. Então, a gente fez 2 análises aqui do boletim, para vocês perceberem que não é só olhar o resultado. Ah, que bom, minha escola conseguiu, perfeito, ótimo, não é isso? Agora, eu olho para esse boletim, vejo onde a gente estava, quais ações que foram feitas e o que ainda a gente pode fazer e qual o nível que os nossos estudantes estão localizados. No caso de vocês aí, espero que vocês tenham bom êxito no estudo do boletim de vocês. Bem, agora já analisamos o boletim, agora a gente vai dar foco, o que vamos fazer com nossos estudantes com essa informação. Então, vocês vão ter lá a escala de proficiência, as habilidades na matriz e o material que vai ser usado. Então, nós vamos ter que fazer uma relação entre a escala de proficiência que está o seu aluno, o que é pedido nessa escala de proficiência. Dentro dessa escala de proficiência, você vai achar, dentro do eixo cognitivo, qual é a habilidade que está sendo cobrada desse aluno, e vai linkar com o seu material. Você vai procurar no material do Aprender Sempre, do Currículo em Ação, essa habilidade e trazer para o seu aluno. Lembrando que, igual o segundo ano, vai ser cobrado habilidades de primeiro e segundo ano. Se ele não estruturou a habilidade no primeiro ano, ele não vai conseguir desenvolver no segundo ano. Então, você tem que fazer essa retomada, estruturar, avançar para que o seu aluno consiga fazer essa progressão das habilidades. Aqui nós temos o exemplo, né, da habilidade que nós pegamos na matriz. Então tem lá, na atividade 7, segundo ano, no Aprender Sempre, essa habilidade está lá na aula 7, no volume 1 do segundo ano. E no EMAI, ela se encontra no volume 2 do primeiro ano. Ou seja, ele tem que estabelecer isso lá no primeiro ano e concluir no segundo ano para ele ter um desempenho bom nessa habilidade. No quinto ano, funciona da mesma forma os descritores. Você vai pegar os descritores, ver a qual nível está a sua sala e trabalhar nesses descritores as habilidades. Com porém, agora é bem mais amplo. Você vai estar no quinto, você vai pegar o quarto, terceiro, segundo e ver aonde você vai pegar essa habilidade para estruturar e levar o seu aluno a toda essa progressão dessa habilidade, para ele estruturar esse conhecimento e adquirir essa habilidade. Então, temos lá, no exemplo, a mesma habilidade que aparece para o quinto ano, ela está lá no livro do Aprender Sempre do segundo ano, ela aparece no terceiro ano, no terceiro ano do segundo volume. Então, a gente tem que ter claro
e pesquisar onde está essa habilidade para estruturar tudo isso com o aluno. No EMAI, ela está lá no volume 2 do 2º ano, no volume 1 do 3º ano, e são habilidades que estão sendo cobradas na avaliação do 5º ano, ou seja, tem que haver essa estruturação. O exemplo está lá, Aprender Sempre, volume 2 do 2º ano, EMAI do 3º ano. Você pode pesquisar também a habilidade que foi trabalhada nas aulas do Centro de Mídias, que estão lá disponíveis, para conseguir realizar esse trabalho com maior efetividade. O que é interessante aí nessa atividade anterior que a Edna postou aqui, que é no caso de trabalhar com cédulas e moedas, é uma habilidade que a gente está há muito tempo parada e a gente não consegue avançar. Porém, algumas escolas, e a gente percebeu isso, que muitas escolas conseguiram desenvolver o trabalho com cédulas e moedas fazendo atividades do cotidiano, que é o mercadinho, desenvolver atividades de compra e venda dentro da sala de aula, organizar, então, atividades do livro didático. É bem importante, porque às vezes a gente fica muito preocupada. Mas agora já passou, essa atividade era do volume 1, e agora eu já estou no volume 2, eu tenho Aprender Sempre, eu tenho Ler e Escrever, eu tenho um monte de coisa para trabalhar, como é que eu vou trabalhar essa habilidade? Desenvolver projetos que estejam de acordo com as habilidades em defasagem, assim, e na sua sala de aula, e fazer atividades que o aluno trabalha de forma prazerosa, né? Que é um mercadinho, uma atividade de compra e venda, uma feira, uma troca entre produtos, organizar situações em que o menino pode fazer jogo. Algumas ATPCs a gente apresentou várias plataformas aí digitais que trabalham com isso. A gente tem o Dragon Learner, que ainda está disponibilizado ainda para vocês aí de forma gratuita nas escolas. Então, a gente tem aí algumas possibilidades para desenvolver essas habilidades que estão em defasagem. Nós não estamos citando habilidade porque o objetivo não é esse. Porque às vezes a gente está com uma habilidade aqui, eu falo, minha escola não é cédulas e moedas, tudo bem. Então, vai olhar para a habilidade que está em defasagem da sua escola e vai fazer esse alinhavo que foi feito aqui na formação. Olha para o EMAI, olha para o LER, olha para o Currículo em Ação, olha para o PNLD, e a gente fazer esse alinhavo do que a gente ainda pode fazer. Só lembrando também, né, Cláudia, que dentro da plataforma da sede, o Mangarrai também continua aberto para os estudantes. Não apareceu ainda para os professores, mas todos os alunos já têm acesso à plataforma do Mangarrai. São vários jogos que estão de acordo com as habilidades e com o que é solicitado no nosso currículo. Lembrando que as habilidades que são trabalhadas, que são apresentadas, que estão nas avaliações, tanto quanto as habilidades trabalhadas nas atividades contempladas no Aprender Sempre, no Currículo em Ação da Secretaria, do nosso material, todas elas são habilidades essenciais e todas constam na Base Nacional Comum Curricular. Então, o que é tratado tanto nas avaliações do SAEB, quanto o conteúdo, as habilidades trabalhadas no nosso material, no nosso currículo, todas elas estão dentro e contempladas na Base Nacional Comum Curricular, que nada mais são do que são as habilidades essenciais. Bom, então nós olhamos aí tudo que apresentamos, essa já é a segunda TPC que a gente está discorrendo sobre o SAEB. E o nosso foco não é olhar resultado, a gente já está reforçando muito isso, não é ficar olhando para a prova. Você vai falar assim, nós estamos agora num período de pandemia, numa situação super difícil, essas meninas vêm falar de avaliação. Eu não sei se eu dou aula, se eu faço avaliação, se eu organizo aprendizagem, eu não sei por onde caminho. O que a gente está tratando agora é de aprendizagem, gestão da aprendizagem. Como é que a gente organiza isso? Que ações que a escola ainda pode fazer? Lembrando que nós temos uma média aí de 50 e poucos dias letivos até o final do ano de 2021, o que a gente ainda pode fazer? Lembrando que dentro desse período letivo nós temos conselho, reunião de pais,
e todas as ações que a gente ainda pode realizar. Então, não adianta, vamos entrar em pânico, não, vamos focar agora. Vamos ver o que a gente pode fazer e talvez essas sugestões que nós coloquemos aqui, vocês já estejam fazendo e façam outras. Então, também vocês podem socializar com a gente lá no nosso link de avaliação. Ok? Vamos seguir aí para a gente ver o que a gente pode fazer. Então, olhando para o fluxo escolar, então, além das atividades, das avaliações, das habilidades, de tudo o que eu preciso olhar quando eu falo de avaliação, eu preciso também olhar para um outro ponto muito importante e que faz parte também das avaliações e que contam também nos resultados, que somam os resultados das avaliações. Então, a primeira coisa, eu falo do fluxo escolar, então, quais são as ações possíveis a serem realizadas? Então, eu tenho que verificar como está o fluxo escolar. Quando eu penso no fluxo escolar, eu tenho que já pensar, já me remete à busca ativa. Então, quando eu falo de busca ativa, então, eu, professor, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance? Então, monitorar as faltas dos estudantes. Então, pessoal, todos os dias, diariamente, tanto semanalmente e mensalmente, eu verificar os alunos que estão presentes. Esses alunos estão vindo presencialmente? Legal, eles vêm semanalmente, ou vêm dia sim, dia não, de acordo com o rodízio, ou vêm todos já, dependendo da organização da escola, vêm todos os estudantes. Independente de como foi organizado, verificar quais são os estudantes que estão realmente frequentando, aqueles que não frequentam tanto assim, contabilizar essas faltas, verificar realmente se estão, porque às vezes eu confundo um aluno com o outro devido ao rodízio, eu acho que ele veio um determinado dia, então ter esse controle para que não se perca de vista, para que a gente não verifique só lá no final do ano se esse aluno ele veio, se ele não veio, ou só no final do bimestre, né? Então, tanto diariamente quanto semanalmente, mensalmente, os estudantes que realmente estão frequentando e aqueles que não estão frequentando as aulas. Lembrando que essa frequência, mesmo os estudantes que estão no remoto, eu verifico a frequência dessas crianças no centro de mídias, com as atividades do centro de mídias. Meu aluno, ele não estou conseguindo entrar, não é sempre que ele está somente no remoto, não é sempre que ele realiza as minhas atividades, não é sempre que dá para ele entrar ao vivo na minha aula ali, no Classroom, junto com os demais alunos. Então, onde eu posso verificar também a frequência desse estudante? Só presencial? Não. Eu vou lá, acesso lá ao monitoramento das atividades que devem ser realizadas, que são colocadas ali pelo centro de mídias, para verificar no sistema se os estudantes estão ou não realizando. Essa é uma outra maneira também de verificar a frequência, de contabilizar a frequência dos meus estudantes. Outro ponto, falando de busca ativa. O que o professor é importante ele verificar além da frequência? Informar a equipe gestora sobre a ausência. Então, não basta eu saber os alunos que estão faltando e se estão realizando ou não as atividades do centro de mídias. Eu preciso informar a equipe gestora quem são esses estudantes, a quantidade de frequência, quando tem frequência, se é muito esporádico, entendeu? Que esse estudante frequenta, né? Então, sempre informar a equipe gestora a respeito dessa ausência, né, ou dessa frequência. Lembrando, tanto aqueles que vêm presencialmente, que participam do rodízio frequente presente ali na minha escola, quanto aqueles que participam remotamente. Isso é muito importante, a frequência é de todos, independente se estão no remoto ou no presencial. Então, equipe gestora, o que é possível que a equipe gestora faça? O que está nas mãos da equipe gestora? 1. Identificar os motivos das ausências e arrolar estratégias de ações preventivas e saneadoras. 2. Acionar os órgãos colegiados e instituições auxiliares, conselho de escola, associação de pais e mestres, grêmio escolar, com vistas a uma atuação conjunta.
né? E também acionar o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, né? O ECA, o artigo 55. Então, quais estão todas as ações que a equipe gestora ela vai fazer, ela possibilita que ela faça, quando verifica que eu tenho estudantes com muitas faltas, né, não frequentam. Então, quais são as possibilidades? O que dá para a equipe gestora fazer para tentar trazer essas crianças de volta para a escola, né? Lembrando que quando eu falo da busca ativa, eu tenho também a possibilidade de oferecer atividades para sanar a falta desses estudantes. Então, eu verifiquei que eu tenho uns 5, 6 alunos, estudantes que faltam muito. Então, esses alunos retornaram. Então, como eu faço para compensar a ausência desses estudantes, aquela quantidade de ausências? Então, equipe gestora, os professores, quais atividades eu posso oferecer, né, intervenções que eu posso fazer para poder compensar essas ausências. E uma coisa que a gente precisa trazer à tona, onde a gente estava conversando com a nossa dirigente, se eu fiz tudo isso e o menino não retornou, essa busca não está ativa. A busca só é ativa quando o menino retorna para a sala de aula, tá? Então, nós precisamos retomar, e aí por isso que a gente colocou a legislação aqui. Se tudo o que eu estou fazendo, os alunos não voltaram, então a gente precisa reunir os colegiados e ver o que mais a gente pode fazer, né? A gente sabe que vocês vão ficar muito bravos com a gente, falar, pô, já estou fazendo um monte de coisa, o que eu vou fazer mais? A gente já chama, o pai não quer trazer, a gente tem acompanhado aí algumas escolas, fomos agora na situação de ENICOM, olhar quais os estudantes que estavam. A gente tem conhecimento disso, que às vezes o pai assina um termo de responsabilidade, mas não leva, às vezes o pai leva a atividade, mas foi ele que fez, nós temos clareza disso. O que a gente está tentando aqui posicionar para vocês é que o fluxo escolar, ele é uma demanda que nós precisamos pensar juntos. O que mais nós podemos fazer para que esses alunos efetivamente voltem para a escola por meio da busca ativa. Se eu fiz tudo isso e o aluno não voltou, essa busca não foi proveitosa, não teve aí uma vantagem. A gente precisa, então, buscar outros caminhos e outras ações. Quais ainda? Nós vamos discutir isso nas nossas avaliações, porque cada escola tem um e a gente socializa nos próximos encontros com vocês. Só lembrando, né, como nós colocamos no encontro anterior, o fluxo é um dos resultados que também interferem no resultado final do SAEB. Então, por que a gente fala tanto do fluxo? Ele é um dos pontos que são avaliados para gerar lá no boletim de vocês a média, o nível da unidade escolar. Se a nota da avaliação foi muito boa e o fluxo escolar foi muito baixo, esse fluxo vai influenciar lá no final, no boletim do resultado da sua unidade escolar, tá? Agora, as ações possíveis a serem realizadas pensando no desempenho dos estudantes. Então, pensando na melhora, na qualidade do ensino, na melhora dos resultados, na aprendizagem dos alunos. Então, o que é possível fazer? Vamos lá. Então, primeira situação, verificar quais são os saberes dos estudantes. Algo que nós sempre falamos desde o início do ano. Então, meu aluno chegou, ele é novo, não é novo? Ele chegou, está ali na minha sala, ou depois de um bimestre, ou depois de determinadas sequências de atividades, algumas habilidades trabalhadas. Então, o que é importante fazer? Verificar quais são os saberes dos estudantes. Né? Então, o que os meus alunos já sabem? O que esses estudantes já sabem? Então, primeira coisa, verificar quais são os saberes. Depois, verifiquei, então, dos saberes, né, a partir dos saberes dos estudantes, quais são os que necessitam ser aprofundados para contemplar suficientemente as habilidades exigidas no ano que se encontram. Então, aí eu verifico essas aprendizagens e, diante dessas aprendizagens,
quais estudantes se encontram realmente com os conhecimentos necessários naquele período para o meu segundo ano. Quais alunos, quais estudantes estão muito aquém daquilo que é esperado para este momento? E quais os estudantes que já estão um pouco mais avançados? Então, pensando nessa diversidade de aprendizagens, pensando que cada estudante aprende de uma maneira diferente, e lógico, eles se encontram em níveis diferentes, mas todos aprendendo, né? Então, como será a organização das turmas para que o trabalho seja bem direcionado? Então, o que dá para eu fazer? Enquanto professor, como eu posso organizar a minha turma, né? Como que eu vou organizar a turma? O que eu vou fazer? Como vou trabalhar com essas diferenças para que sejam contempladas as habilidades necessárias para o ano que esse estudante se encontra? E elaborar um plano de recuperação e reforço, né? Lembrando do inciso 5 do artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, né, a Lei 9.394, o qual dispõe que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de prover meios para a recuperação dos estudantes de menor rendimento. Então, como que eu vou, a gente pode se organizar, a escola pode se organizar para que consiga sanar as dificuldades, a defasagem verificada nos estudantes nos diferentes anos. Então, como que eu posso me organizar enquanto professor com a minha turma? Como a escola pode se organizar verificando, por exemplo, o baixíssimo desempenho de determinados anos ou de determinados estudantes? Como é que dá para a gente se organizar para poder avançar na aprendizagem? E o que é muito importante? Depois de todas essas ações, verificando após todas essas etapas, durante o processo, né, sempre o que é importante fazer? O acompanhamento dos avanços obtidos pelos estudantes, a fim de aprofundar seus saberes. Então, fiz a recuperação, sistema de recuperação, minha escola conseguiu se organizar, seja por níveis de aprendizagem, seja por habilidades, por grupos, independente da maneira como foi organizado, a escola verifica, os professores verificam a melhor maneira, né, para se organizar, né, de acordo com a sua demanda. Então, depois de tudo isso, como fazer o que é importante? Sempre acompanhar o processo de aprendizagem desses estudantes. Fiz um grupinho de recuperação, sempre verificar o que esses estudantes já aprenderam, o que ainda falta avançar no ano que eles se encontram. Concluindo, temos que ter foco na rotina da sala de aula, com planejamento diário, planejamento flexível e sempre a serviço da aprendizagem. Nesse caso aqui, que nós estamos tratando da rotina em especial, nós queremos trazer a importância de que no período de pandemia, os professores estavam trabalhando com o mínimo necessário, porque a criança não tem tanta concentração, não tinha necessidade de você trabalhar 8 aulas de matemática, 10 de português, até por conta do distanciamento. Hoje, nós temos aí uma rotina da sala de aula, focada agora dentro da matriz curricular, que nós vamos disponibilizar para vocês, que tenha a visão olhando para o centro de mídias, o que está sendo dado lá em língua portuguesa. A gente complementa aqui na sala de aula, a mesma coisa em matemática, história, geografia, ciências. O que não pode faltar numa rotina? Atividades permanentes. Quais são as atividades permanentes que estão previstas dentro de uma rotina de sala de aula? Em língua portuguesa, leitura. Leitura feita pelo professor, leitura feita pelo aluno, leitura compartilhada feita em grupo por meio de compreensão do texto, e aí a gente tem acompanhado as formações aí dos professores do 1º ao 5º ano pelo Centro de Mídias. O foco está muito para leitura agora,
mas a gente qualificar aquilo que a gente faz. Quais são os tipos de leitura que vocês estão fazendo no início da aula? Uma leitura de conto? Ah, então só li conto. Não, então agora eu vou variar, vou ler uma fábula, vou ler um Você Sabia Que, vou ler um verbete. O que a gente pode ler para a gente qualificar essa leitura feita pelo professor? Quais as ações que o aluno pode fazer lendo sozinho? Ah, vou fazer a sacola pedagógica, a pasta pedagógica, vou fazer um varal de leituras, vou trabalhar com um projeto de leitura. O que mais a gente pode fazer? Lembrando que no início dessa formação, o Aderson fez uma leitura de imagem. Vocês viram que a leitura de imagem, ela tem toda uma contextualização? Eu vou ler de qualquer jeito, sem saber qual é o autor, qual é o contexto histórico, de onde saiu essa imagem. Então, eu preciso trabalhar uma leitura de imagem para ajudar esse menino? Preciso. Eu já li, fiz uma leitura de imagem? Não, nunca fiz. Então, sobra aí um desafio para você fazer uma leitura de imagem. O Aderson fez essa leitura de forma magnífica, contextualizou, apresentou o antes, o depois, apresentou o autor, fez a leitura das imagens, a leitura central, como é que estava posicionado, como é que eles estavam vestidos, por que um estava calçado, o outro estava descalço. Tudo isso faz parte de uma leitura. Essa é uma visão de uma aprendizagem significativa que a gente pode ensinar o menino a ler, e vocês viram aí, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, a gente pode fazer. Em matemática, que a gente pode fazer como uma leitura, com uma aprendizagem permanente? Os meninos do 1º ao 5º ano podem fazer uma roda de contagem. Essa roda de contagem pode ser de acordo com o quadro numérico, que não precisa ser de 0 a 100, isso a gente fala sempre. Ele pode ser mudado. A gente pode fazer jogos, trabalhar com jogos digitais de matemática. Nós também podemos fazer resolução de problemas, olhando para os diferentes tipos de problemas com números explícitos, problemas feitos com números por extenso, organizando resolução de problemas com muitas informações, sem nenhuma informação, trabalhar desafios, trabalhar com atividades que estejam pelo centro de mídias e pelo Aprender Sempre, mas de forma diferenciada. Então, a rotina, ela não pode ser a mesma. Ah, vou fazer a rotina porque o coordenador está pedindo. Não, fazer a rotina porque os meus alunos precisam de um olhar diferenciado dentro das habilidades essenciais e o que ainda não aconteceu. E uma coisa que muitas escolas estão fazendo aí é pensar num plano de ação. Esse plano de ação dentro da rotina pode ser: toda a primeira aula vou trabalhar com uma habilidade essencial em defasagem. Ou, na primeira aula eu tenho um centro de mídias, então não posso fazer na primeira, mas posso fazer depois no recreio. Pode ser uma ação só do 1º ano, só do 2º, só do 3º, pode ser uma ação da escola. Como é que eu faço essa rotina? Em História, Geografia e Ciências, vou desenvolver, então, habilidades de leitura, de investigação, de pesquisa, em que o menino vai pesquisar e depois ele vai apresentar. Ou seja, a rotina da sala de aula, ela tem a visão a serviço da aprendizagem e não a serviço do coordenador ou da equipe gestora, porque pediu. Esse tipo de documento burocrático, ele já foi vencido quando a gente percebe que nós estamos a serviço da escola, a escola está a serviço dos alunos, com foco nas aprendizagens essenciais. Olha, que a gente já fez e já avançou muito na rotina, e a gente tem ouvido dos nossos coordenadores que muitas vezes o professor faz uma rotina, entrega e faz outra coisa. Não é legal isso. O que eu prevejo é aquilo que eu vou fazer. Por isso que a gente pôs que ela é flexível. Eu previ uma atividade e naquele dia não deu certo. Então, eu posso pôr essa atividade em outro momento? Posso. Ah, essa atividade eu previ, mas os meninos também não deram contas. Então, ela é flexível por isso. Porque, de acordo com a aprendizagem dos estudantes, eu posso verificar aquela habilidade e facilitar o acesso. Vou trabalhar, então, como a gente falou, com o mercadinho, vou trabalhar com listas, e uma coisa que a gente tem que ter foco é
Enquanto não venceu essa habilidade, e como a Edna já apresentou, ela está em progressão no 4º ano, não adianta eu olhar para o 4º ano e falar, o menino tem que aprender se ele precisa de uma habilidade anterior lá do 1º, do 2º, do 3º. Eu tenho que voltar essa habilidade por meio de plano de ação, de projetos, de desafios, de ações diferenciadas. Então, o que a gente precisa aqui é, enquanto o aluno do 1º ano não sabe o nome completo, ou o primeiro nome, não adianta eu falar de outra coisa. Eu tenho que trabalhar com listas, tenho que trabalhar o nome. Enquanto ele não estiver alfabetizado, eu não dou conta de avançar nas hipóteses. Não adianta eu falar, pensar em atividades diferenciadas para um grupo só e o outro fica parado fazendo desenho, fazendo cópia. Isso não é legal. Então, o ideal é trabalhar com agrupamentos. Eu olho para uma atividade em que o menino vai olhar um texto. O que sabe ler vai olhar o texto, o que não sabe ler vai olhar só o título, e aquele que não dá conta de olhar o texto todo, ele vai olhar uma palavra daquele texto. Isso eu consigo trabalhar de forma diferenciada. Todos estão olhando para o mesmo texto, para o mesmo conto, mas um vai olhar só a palavra do conto, porque ele ainda está avançando no sistema, o outro vai olhar para o título, e o outro vai olhar para o texto todo. Tudo bem? Então, para fechar a nossa formação, né, nós vamos deixar para vocês, além dos nossos contatos, que nós já estamos habituados a compartilhar com vocês durante as formações, os nossos e-mails, o telefone do núcleo, nós temos agora na nossa diretoria as nossas redes sociais. Então, se precisou falar com o núcleo pedagógico ou quer fazer o compartilhamento de alguma boa prática, ou rever algumas de nossas formações, acesse as nossas redes sociais também. Então, nós temos o Facebook, né, Núcleo Pedagógico DE Sul 1, o Instagram, NPE Sul 1, e temos também o YouTube, para vocês fazerem lá a inscrição e ter acesso a todas as formações, tanto do EFAI quanto do pessoal do ensino médio e dos anos finais. Temos também o site da Diretoria de Ensino. Então, todos esses materiais de PowerPoint, as matrizes de referência, a matriz de proficiência, o currículo, todos os materiais que nós utilizamos durante a nossa formação e os materiais que vocês estão utilizando na rede, todos os livros, o Aprender Sempre, o EMAI, o Ler e Escrever, todos esses materiais a gente tem em PDF na página, no site da diretoria. Então, é só vocês acessarem www.desul1.educacau.sp.gov.br. Vocês vão ter acesso a essa página inicial da DE, só clicar lá no NPE, Materiais e Conteúdos do NPE. Quando vocês clicam no Materiais e Conteúdos do NPE, vocês vão ter acesso a essa caixinha aqui com vários ícones em verde. Então, nós temos os materiais do programa do Conviva, do projeto de vida, das eletivas, do programa de ensino integral, os materiais dos anos iniciais. Então, todos os materiais que nós apresentamos para vocês está dentro desse ícone dos anos iniciais. Mas também temos os outros componentes daqui do nosso núcleo, né, de linguagens e códigos, matemática, tecnologia, educação especial, ciências humanas, ciências da natureza, e o material do novo ensino médio. Então, qualquer material que vocês precisarem, é só acessar o site da diretoria, que está lá disponível para vocês, através do link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. As referências bibliográficas, como nós também sempre deixamos para vocês. Não esqueçam de colocar o apontamento do link de presença e a avaliação do encontro. E os dados, né, os nossos contatos aqui da equipe dos anos iniciais, os nossos e-mails para vocês compartilharem as boas práticas, as dúvidas, qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Agradeço a participação de todos vocês aqui na nossa formação e um ótimo trabalho a todos. Bom, estivemos então no 9º encontro. Nosso objetivo então foi realmente apresentar todo o nosso uma avaliação e uma visão pedagógica da avaliação do SAEB e as ações que ainda vocês podem realizar na escola. Nós agradecemos a participação de todos e
Até a próxima. Obrigada a todos, um excelente trabalho e até a próxima formação. Obrigada pela participação de todos e até a próxima.